Opa, professor Felipe Fontoura falando com você do canal Dev Samurai. Hoje eu estou nesse vídeo para te falar três coisas ou três diferenças entre um programador ótimo e um programador péssimo. E é sempre bom lembrar que essas diferenças são baseadas na minha opinião. Claro que se você tiver uma opinião diferente, até algo para que você possa complementar nesse vídeo, é importante que você utilize essa caixinha de comentários aqui abaixo. Assim eu também vou ficar sabendo o que vocês estão pensando, o que você está pensando, e também vai enriquecer um pouco mais os nossos vídeos e a qualidade da nossa discussão. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira situação que eu acho, vamos dizer assim, coisa de um péssimo programador e que pode ser evitado para um ótimo programador, que é complicar demais uma solução. Como assim? É muito comum que a gente que é programador, e principalmente quando a gente sempre está no início da nossa carreira, que a gente queira implementar tudo e qualquer tecnologia ou qualquer coisa da modinha que acabou vendo por aí, conversando com alguém, até vendo algum vídeo do YouTube, por exemplo, como de repente você pode estar vendo agora. Então, o que é comum? Você está lá trabalhando no seu projeto ou então está pensando em começar um projeto e você começa a lembrar de todas as tecnologias novas que você aprendeu e está querendo implementar e que gostaria de implementar nesse projeto agora. Só que isso, parando para observar, é um erro. Porque muito programador, muita gente acaba antecipando, né? E da onde vem, o que causa esse problema, né? Quais são as causas dessa situação? É ficar um projeto altamente complexo, situações ou tecnologias que não são muito bem testadas ainda. Vou dar um exemplo um pouco mais prático. No passado, agora nem tanto mais, que teve um movimento para ponderar essa tecnologia. Não que ela seja boa, pelo contrário, mas é o NoSQL ou NoSQL. Virou, um tempo atrás, uma modinha do tipo, agora se você é um programador descolado, se você é um programador moderno, você tem quase que a obrigação de estar utilizando um banco de dados NoSQL e coisas... e programador que usa banco de dados relacional é um programador antiquado. Não que isso seja verdade ou não que isso seja bom ou ruim, não vamos ficar entrando nessa discussão agora, nesse tema agora que vai delongar muito o nosso vídeo e a gente não vai chegar a solução nenhuma. Mas o fato é, será que realmente o NoSQL ou banco de dados relacional ou um banco de dados é importante para você? Será que realmente aquela situação que você escutou, aquela palestra que você viu por aí, falando sobre REST ou sobre microserviços, será que isso é realmente importante para você? Será que um banco de dados, por exemplo, que vai ficar separado na nuvem, em outro servidor, será que o load balance realmente é importante para você? Se você nem sabe o que significa essas coisas, não tem problema, pega só a síntese da conversa. Será que realmente é importante para você? Será que você implementar classe, herança, polimorfismo, será que é importante nesse projeto para que você esteja fazendo agora? Será que você está utilizando uma linguagem de programação, vamos supor, toda performática, toda orientada a alguma coisa? Será que é importante? Será que é importante você estar usando programação funcional no seu projeto agora? Bom, eu tinha um professor Prado, tenho ainda, porque ele não se foi até que eu saiba, mas ele dizia o seguinte, cara, você vai fazer uma coisa dessa para um software casinha de cachorro, que ele chamava? Será que é realmente importante? Então o primeiro passo para você tornar um ótimo programador é você saber ponderar e tornar a sua solução simples. O que eu quero dizer? Não é só porque o Netflix, não é só porque o Facebook, não é só porque essas grandes empresas estão utilizando que significa que é bom para você ou para o seu projeto. Porque é óbvio que elas despenderam, né, muita energia, muito dinheiro, muita massa cefálica para poder produzir isso. Não significa que é ruim, pelo contrário, deve ser uma solução super bacana. Mas eu comparo com uma solução, por exemplo, de carro. Será que realmente você precisa ter um carro de excelente performance, de velocidade, altíssima aerodinâmica para andar numa estrada de chão, numa estrada de terra? Você não vai conseguir correr com esse carro. Então, todas as vezes que eu começo a perceber que eu estou complicando demais, eu paro e dou um passo para trás. Ou seja, não é interessante você ficar enchendo de tecnologias que você ainda não tem certeza
que isso valha a pena. Não que você não deva saber, não que você não deva estudar, mas na minha opinião, o que você pode fazer? Você pode montar um pequeno laboratório para testes. Então, de repente você ficou sabendo que o Kotlin agora é a linguagem de programação da vez, que agora você vai precisar de tudo quanto é jeito estudar Kotlin, porque a Google falou que o Kotlin é bom e ela vai substituir no futuro. Bacana, ótimo. Então, faça o quê? Faça um pequeno projetinho, abra um projetinho à parte e faça um pequeno aplicativo usando Kotlin para estudar a viabilidade. É de fato viável usar lá o tal NoSQL, o Kotlin, a programação funcional? Prove! Prove para os seus colegas, se você estiver trabalhando dentro de um projeto, ou prove para você mesmo, que de repente aquele momento de empolgação passa e você vai ver que ao implantar aquela nova tecnologia no seu projeto, você basicamente assinou um contrato. Ou seja, um contrato que você deve manter aquilo funcionando. E pode ser que aquela tecnologia ainda não esteja madura, o seu raciocínio não foi bom, ou seja, pode ter N fatores que você acabou de importar agora para o seu projeto, que agora você casou com isso. Tá certo? Então, primeira coisa que você deve ficar atento para não ser um programador péssimo é isso. Achar que todas as novidades ou todas as coisas da modinha vão ser coisas que você deve usar no seu projeto agora. E de novo, não é que você vai deixar de estudar, não é que você vai deixar de utilizar, é que você vai ser um pouco mais criterioso e passar a usar com certa certeza. Bacana? A segunda coisa que eu acho que um programador péssimo faz é achar que existe uma solução para tudo. Ou seja, aquele cara que acha que Java é a salvação do mundo, que o Go agora é a linguagem de programação que todo mundo deve adotar, ou que o PHP é a linguagem de programação universal. Então, o que ele começa a fazer? Independente de linguagem, tá? Não quero ficar levantando aqui situações em que existem pessoas que, eu acho melhor a linguagem A, B ou C. A sua opinião, na verdade, não interessa muito para o projeto. Por quê? Porque o projeto em si, ou o problema que você está resolvendo, ele deve ser o mais importante. Até porque, se não existisse aquele projeto que resolve um problema, você não teria nem a possibilidade de trabalhar. Então, o que você deve fazer que vai ao encontro à primeira linha que eu comentei? Diversificar a sua linha de aprendizado. Ou seja, você começar a prestar atenção o que o mercado está falando e começar também a testar. E ser uma pessoa, como eu posso dizer, um cientista. O que um cientista é? Ele tem que deixar as opiniões dele de lado para que ele possa chegar a conclusões plausíveis, palpáveis, tiver prova, é uma coisa provável. Então, o que você deve fazer? Basicamente, ter uma biblioteca de solução, que isso vai muito da sua experiência, do tempo que você está trabalhando e até da quantidade de projetos que você trabalhou. Tenha uma biblioteca de solução e comece a utilizar essas soluções para cada problema. Então, se você é um programador ou programadora que está entrando no mercado agora, comece a fazer alguns projetinhos, pequenos projetos que possam te ajudar a montar essa biblioteca para que possa fazer você ganhar mais diversidade. Então, o que você precisa fazer? Coisas que não são bacanas. Ser uma pessoa que não é muito flexível. Levar em consideração o que está na sua mente como verdade. E a primeira coisa que você deve fazer e entender é que você não sabe nada. Ou seja, se você levar em consideração isso, que você não sabe nada, você vai tirar um pouco do peso que fica em cima dos seus ombros, de que ter que saber tudo, e vai fazer com que você passe a aceitar mais novidade e ser flexível. E se você ainda não tem um direcionamento tão certo, realmente está no início, procura saber, em termos numéricos, pelo menos de 2 a 3 linguagens diferentes. Mas não é só estudar a linguagem, não é só pegar um livro, é que eu não tenho um livro aqui para mostrar, os livros estão todos ali, mas não é só pegar o livro e começar a ler esse livro sem intuito nenhum. Começa a pegar esse livro e começa a fazer um projeto prático, utilizando o que você sabe. Porque se você não tem um projeto prático para fazer, você só tem o conhecimento sem aplicação
é algo, vamos dizer assim, não muito útil. Não vou chamar de inútil, tá? Mas não é muito útil. E a última coisa que eu acredito que um programador péssimo acaba fazendo, é o quê? Ser arrogante e achar que sabe de tudo. Mas assim, não é achar que sabe de tudo tecnicamente, é se colocar como uma pessoa arrogante ou uma pessoa que acaba controlando demais as coisas perto de pessoas que não são da área da TI. O que eu quero dizer é o seguinte, pensa, e é bastante comum, depois do momento que você vai trabalhando mais com TI, você vai começando percebendo que aqueles caras que têm esse comportamento que do tipo, fulano, tem como você olhar uma coisa para mim para ver se isso pode ser feito? Não, não pode. Ah, fulano, será que isso é bom? Não, não é. Ou seja, o não já está embutido. Só que essa pessoa acaba achando que ele é o rei, né, do pedaço, ou seja, ele está aqui e as outras pessoas estão aqui. Muitas vezes porque ele detém um certo controle, ou seja, porque se TI ou programação é uma ferramenta e ele detém, entre aspas, o controle daquela ferramenta, porque ele é o programador daquela solução ou é o programador daquele sistema, ele acaba meio que tendo a síndrome do porteiro. O que é a síndrome do porteiro? Funcionalmente, vamos assim dizer, qual que é o nível de hierarquia entre um porteiro ou uma pessoa que está ali controlando o acesso de entrada a um prédio com um CEO, um presidente de uma empresa. Hierarquicamente, é mais baixo no nível hierárquico da empresa. Não estou falando se é uma pessoa melhor ou pior, longe disso. Só estou falando no nível hierárquico da empresa. Só que aquela pessoa acaba muitas vezes se sentindo mais importante que o próprio presidente porque ela tem a capacidade de barrar ou liberar a entrada de alguém. Então a gente acaba chamando isso de síndrome do porteiro, ou seja, aquela pessoa que detém e não detém o poder, ou seja, aquela pessoa que acaba levando isso para a cabeça e se achando o máximo. Sendo que, voltando essa questão do profissional de TI, e se você parar e filosofar um pouco, você vai chegar à conclusão que você que está na TI, você que é o programador, você que constrói coisas digitais, é uma ferramenta. Ou seja, você está aqui e o problema está aqui. Porque se o problema não existisse, você não existiria, você não estaria ali para resolver um determinado problema. Então faz com que você sair daqui e se colocar aqui, faz com que você tenha um posicionamento sempre de ajudar, sempre de auxiliar e de achar que você realmente não é nada. Ou seja, que você não está com essa bola toda e que de repente você está ali para servir. Tá certo? Que é isso que a TI deve ser. Uma servidora, ou as pessoas devem ser servidores da situação de resolver um determinado problema. Bacana? Então, esse vídeo é para falar um pouco sobre o que eu acho, o que é um programador, vamos dizer assim, ótimo e um programador péssimo. E se você, de repente, entrou numa situação que você identificou, que você acabou também concordando que você é um péssimo programador, é a sua chance de melhorar. A gente nunca, vamos dizer assim, a gente nunca pode se achar que está tão ruim ou está bom. Se você achou que está ruim, ótimo, esquece o passado e começa a melhorar a partir de hoje. Se você identificou que você está numa situação ótima, bacana, continua assim, porque a hora que você se acha ótimo, é aí que mora o perigo. Continua se observando para fazer com que você consiga se manter nesse topo. Legal? Se você gostou desse vídeo, então clica no gostei, inscreva-se no canal. E se você gostaria também de aprender um pouco mais sobre programação, aqui embaixo tem um link que pode te ajudar. Legal? Um forte abraço e aí a gente fica para o próximo vídeo. Tchau, tchau!